Estamos apresentando 5 casos sinistros, apavorantes e verídicos, em que os eventos sobrenaturais foram relatados por policiais, sendo publicados anteriormente pelo nosso canal. Se você ainda não conferiu, aproveite, pois essa é a hora. Estas são as histórias reais contadas por policiais sobre fatos inimagináveis. Primeiro caso: o incrível relato de um policial federal. Olá para você que está aqui, escutando o meu relato. Eu sou policial federal, e justamente por isso eu não direi meu nome nem o nome de nenhum dos meus companheiros que serão mencionados aqui. Antes de começar a contar a minha história, devo lhe dizer que também tive que pedir permissão aos meus colegas para expor esse caso, porque foi algo muito forte o que aconteceu com a gente. Estávamos em uma das cidades mais violentas do país e naquela noite fazíamos uma vigilância de rotina em uma das estradas mais perigosas da região. Depois de várias horas de ronda, estacionamos as unidades em um lugar deserto e bem afastado da área de maior movimentação da via. Não posso dizer o lugar exato, porque companheiros meus ainda usam o lugar para fazer paradas rápidas, quando não tem outra alternativa. Assim, nós nos preparamos para descansar um pouco e fazer um lanche com o que havíamos comprado alguns momentos antes. Já era bem tarde da noite, quando, entre risadas e descontração, notamos que alguém estava vindo, caminhando devagar, pela mesma parte da estrada onde estávamos parados. Quando a pessoa passou por um dos poucos postes que iluminava a rua, notamos que se tratava de uma senhora que andava com muita dificuldade e, com sacrifício, carregava um bebê nos braços. Prontamente, nós nos oferecemos para levá-la até sua casa, em uma das viaturas. Reparamos que ela tinha um sotaque estranho e diferente de todos os que conhecíamos. Parecia não ser da nossa região, mas ainda assim conseguimos conversar com a senhora. Ela, como estava muito cansada, aceitou nossa ajuda e embarcou em uma das unidades. Então, fomos levá-la, 2 companheiros e eu. Deixamos as outras viaturas no local mencionado anteriormente com os meus outros colegas. Naquela noite estávamos em uma equipe de 7 policiais, então 4 permaneceram no local. Dirigíamos devagar e avançamos cerca de 2 quilômetros pela via principal. Eu estava sentado ao lado da senhora, no banco traseiro da patrulha. Sutilmente, perguntei sobre o bebê que estava com ela. Ela nos disse que era sua neta e que a sua filha havia morrido ao dar à luz. Depois de mais alguns segundos, ela nos pediu para entrar em uma rua bastante estreita à direita, e assim o fizemos. Passado alguns metros, começamos a ver algumas casas muito humildes, feitas de madeira, sucata e outros materiais. Os telhados eram mal feitos e alguns pareciam estar caindo. Quando chegamos à casa da senhora, saímos da unidade e eu, pessoalmente, carreguei o bebê para ajudar a senhora que ainda parecia estar muito cansada. Entramos pela sua modesta cozinha e ela, querendo nos agradar, nos ofereceu algo para comer. Nós aceitamos de bom grado, pois estávamos há muito tempo sem comer comida caseira. Ela nos serviu um delicioso prato de feijão com arroz e omeletes, feitos com os ovos das galinhas que ela tinha no próprio quintal. Depois ainda nos ofereceu um saboroso café. Realmente, foi um banquete para nós que não tínhamos tempo para comer bem.
Passado algum tempo, depois de conversar com a gentil senhora, nos preparamos para sair e voltar para a estrada para irmos de volta até aquela nossa parada, onde nossos colegas estavam esperando. Porém, quando já estávamos saindo, a senhora insistiu para que não fôssemos e ficou muito preocupada, pois era muito tarde e ela temia que acontecesse alguma coisa ruim com a gente. O tráfico de drogas era muito forte naquela área, e eles se escondiam nas comunidades próximas para ver quem entrava e quem saía. Isso nos assustou um pouco, pois éramos apenas 3, e poderíamos estar em desvantagem em caso de um confronto. Tentamos falar pelo rádio com os nossos colegas que estavam lá no local onde paramos para lanchar, mas eles não respondiam e nos deixaram muito preocupados com isso. Mesmo com medo e contrariando o pedido da senhora, saímos agradecendo a sua hospitalidade e rapidamente entramos na nossa viatura. Voltamos pela rua estreita e escura e logo pegamos a estrada principal. Fizemos o retorno e quando estávamos quase chegando, notamos que as unidades que haviam ficado no local estavam com o giroflex ligado. Para quem não sabe, são aquelas luzes vermelhas e azuis usadas nos veículos policiais. Aceleramos e quando chegamos, notamos que não havia ninguém a bordo dos veículos. O estranho é que as armas estavam dentro das viaturas, mas em relação aos meus companheiros, não havia um único vestígio. Nesse momento, ouvimos o som de passos rápidos, e quando olhamos ao redor, mesmo com a pouca luminosidade do ambiente, percebemos que alguém estava se deslocando apressadamente pelo mato. Também reparamos que ele estava vestindo um uniforme igual ao nosso. Obviamente, concluímos que era um dos nossos companheiros e corremos atrás dele, gritando para que ele nos esperasse. Perguntamos o que estava acontecendo e para onde ele ia, mas ele somente nos ignorava. Corríamos o mais rápido que podíamos atrás dele pela escuridão e pela extensa vegetação. Quando estávamos quase o alcançando, notamos espantados que ele havia se jogado dentro de uma vala que existia no local. Nós, cuidadosamente, descemos nessa vala para tentar encontrá-lo. E o que eu vou relatar agora foi algo que tirou todo o nosso fôlego naquela noite horrenda. Lá, dentro daquela vala, estavam todos os nossos colegas executados, incluindo aquele a quem estávamos seguindo. Não conseguíamos entender o que aconteceu ali. Era impossível que ele tivesse sido assassinado e que o seu corpo permanecesse no local onde o encontramos, se há poucos segundos ele estava correndo à nossa frente, no meio do matagal. Não havia, cronologicamente falando, tempo suficiente para que tudo se encaixasse. Quando revisamos a cena, percebemos que todos tinham marcas de tortura e um tiro clássico de golpe de misericórdia, que era o sinal das facções do tráfico que dominavam o local. Imediatamente saímos de lá, pois começamos a ouvir passos de muitas pessoas ao nosso redor. Estávamos apavorados e com medo de ficarmos no local onde estavam as viaturas. Afinal de contas, agora só havia 3 de nós policiais. Pensando nisso, me veio à mente a ideia de nos escondermos naquela pequena moradia onde residia a velha senhora que nós tínhamos ajudado naquela noite. E como se as coisas não pudessem piorar, conseguimos nos envolver em uma outra grande confusão. Fizemos pela estrada exatamente o mesmo caminho de antes. Entramos na mesma ruazinha pequena e estreita. Mas apesar disso, não conseguíamos encontrar a pequena casa da senhora. Não havia como ter errado o caminho. Não havia margem para erro.
era a mesma rua que havíamos entrado anteriormente, e sabemos disso porque ainda havia as marcas dos pneus da patrulha no chão. Nós aproveitamos essas marcas para seguir pelo mesmo caminho, para tentar encontrar ao menos a casa daquela senhora. Mas, para nossa surpresa, não havia uma única residência naquela rua, nem mesmo um único barraco de madeira, por mais simples que fosse. No lugar onde deveria estar a residência da idosa, havia apenas uma grande pedra. A humilde casinha onde estávamos momentos antes tinha absurdamente desaparecido. Nas margens daquela estradinha haviam apenas plantações e pequenas árvores. Após vários minutos de perplexidade, começamos a ouvir o som das sirenes das patrulhas chegando. Finalmente chegou um helicóptero, que era o apoio que nós havíamos solicitado. Mais colegas chegaram para nos ajudar, mas mesmo assim, nós estávamos em total estado de choque. Eu não sei se viajamos no tempo, se nos deslocamos para outra dimensão, ou se tudo aconteceu apenas na nossa cabeça, como se fosse uma alucinação coletiva. Eu só sei que, graças àquela senhora, nós não perecemos naquela noite, destino que meus outros colegas não tiveram. A verdade é que jamais entenderemos o que aconteceu naquela ocasião. Nós, policiais, vivemos em constante perigo. Porém, as coisas que mais mexem com o nosso estado psicológico são aquelas que não podem ser entendidas ou explicadas. Relatos como esse não são fáceis de contar. E esse é apenas um dos casos que todos nós que realizamos esse trabalho provavelmente viveremos mais cedo ou mais tarde. Quero honrar a memória de todos os irmãos que caíram naquela noite. E para quem não acredita na minha história, peço apenas que respeite meus colegas assassinados pelo tráfico. Espero poder continuar com esse espaço para um dia contar mais coisas estranhas que aconteceram comigo trabalhando como policial federal. Até mais. Segundo caso, até a Polícia Federal teve medo. Olá, como vocês estão? Devido à minha profissão, eu prefiro não revelar meu nome, mas mesmo assim, quero contar uma das muitas experiências que tive no meu trabalho como policial federal no país. Teve uma ocasião em que os meus superiores me enviaram para uma pequena, porém bem localizada, cidade em um dos estados mais povoados da região sul, para vigiar uma casa que tinha sido usada por bandidos para coisas ilícitas. Era uma casa muito bonita, com 2 andares, vários quartos, tudo com piso de madeira, além de uma enorme área externa em toda a volta do lugar. Não tenho dúvida de que as características físicas de um imóvel podem ocultar muito bem o uso que lhe é dado, e por muito tempo, porque nessa casa, por mais luxuosa que fosse, os marginais mantiveram 2 pessoas sequestradas. Os criminosos pediram uma grande quantia em dinheiro dos parentes das pessoas que estavam privadas de suas liberdades. Segundo os relatórios iniciais, eles conseguiram arrecadar o dinheiro para pagar o resgate. No entanto, apesar de terem obtido a quantia necessária e solicitada pelos sequestradores e terem realizado o pagamento, os delinquentes assassinaram essas 2 pessoas assim mesmo e as enterraram no jardim que existe na parte de trás da casa. Depois de terem sido realizadas as investigações pertinentes, como já mencionei, nós, agentes da Polícia Federal, fomos designados para proteger a referida moradia, pois havia a possibilidade dos criminosos voltarem ao local para destruírem provas da ocorrência.
No total, éramos 6 policiais dentro da área de vigilância. 2 dentro da casa, 2 fazendo ronda pelo quintal e outros 2 na rua, em frente ao imóvel. De tempos em tempos, trocávamos de posição. Lembro que ainda havia vestígios de sangue no chão e nas paredes de alguns dos quartos. Coisas terríveis, sem dúvida, aconteceram lá. Por protocolo, tínhamos que fazer ronda pela casa, indo de cômodo em cômodo. Isso a fim de salvaguardar a integridade das provas do crime. Depois de uma dessas caminhadas, retomei meu lugar na entrada do Jardim dos Fundos. Sim, o mesmo onde os corpos foram enterrados. De repente, um grito de socorro foi ouvido. Parecia o grito de uma mulher no andar de cima da casa. Socorro! Socorro! Era tão alto que até meus colegas, que estavam do lado oposto, lá na rua, conseguiram ouvir. Todos pensamos que era uma outra pessoa também sequestrada que poderia estar escondida e em estado de choque em algum dos quartos da casa e que a nossa revista inicial não havia encontrado. Achamos que talvez ela estivesse trancada em algum lugar secreto dentro de um dos quartos. Então começamos rapidamente a procurar em todos os lugares. Mas por mais que tudo fosse inspecionado novamente, não encontramos nada em lugar nenhum. Tínhamos certeza de que ouvimos alguém pedindo ajuda. Até mesmo os vizinhos perceberam os gritos e ficaram completamente desconcertados quando viram que nós não achamos mais ninguém. Toda a equipe retornou à sua posição anterior. Alguns minutos depois, passos foram ouvidos novamente no andar de cima. Depois, começaram também a serem ouvidos no andar de baixo. Era como se várias pessoas corressem e caminhassem depressa por toda a casa, mas nenhum de nós pôde ver nada fora do comum. Ainda assim, só chegamos à conclusão que algo estava realmente errado quando, mesmo com a casa toda fechada, começamos a sentir uma corrente de ar muito gelada, acompanhada de um forte cheiro de putrefação. Por volta das 4 horas da manhã, outro grito nos surpreendeu. Dessa vez, se tratava de um grito de criança. Parecia de uma criança bem pequena, de uns, não sei, talvez 3 ou 4 anos, ou algo assim. Ainda me lembro bem desse som, e toda vez que eu penso nisso, eu não posso evitar de pensar sobre as pessoas que morreram ali. Elas não mereciam aquilo. Só sei que quando saímos de lá, estávamos apavorados. É até difícil de admitir, mas o medo foi tanto que nós resolvemos ficar apenas do lado de fora da casa. Então ficamos de guarda pela rua e pelo quintal. Foi uma noite muito longa naquela ocasião. De vez em quando, ainda ouvíamos o riso de um garotinho e algumas mulheres que pareciam estar resmungando e zombando de nós, policiais. No final de tudo, com a luz do dia e as investigações posteriores, foi determinado que, fisicamente falando, não havia nada fora do comum, embora seja difícil para mim assimilar o que aconteceu conosco naquela noite. A única certeza é que nós, os 6 agentes da Polícia Federal, escutamos e sentimos os eventos daquela noite terrível, pois o que eu acabei de contar realmente aconteceu. Aparentemente, todo mundo pensa que nós, como policiais, só corremos o risco de lidar com os vivos, mas eu garanto a vocês que há coisas inexplicáveis que também nos acontecem.
Muito obrigado por ouvir a minha história. Terceiro caso: viagem impossível. Olá, boa noite a todos que acompanham o meu caso aqui no canal Casos para Ouvir no Escuro. Eu sou membro da Força Policial de uma grande cidade do país e atuo na prevenção dos crimes dos mais diversos tipos. Justamente por ter este tipo de trabalho, eu prefiro não revelar meu nome. Espero que entendam. O que estarei contando foi a coisa mais assustadora que já me aconteceu. Sei que vai ser difícil para vocês acreditarem em mim. No entanto, eu garanto que tudo é completamente real. Uma noite, quando eu e meu companheiro estávamos de patrulha, indo para o centro histórico do município, passamos em frente a uma praça em que haviam poucos bares e restaurantes abertos. Eram aproximadamente 3 horas da manhã e avistamos pouquíssimas pessoas, mas naquele horário isso era normal. Tudo parecia como de costume e continuamos trafegando por ali, conforme as ordens dos nossos superiores. Resolvemos explorar também as ruas circundantes e, de repente, começamos a perceber alguns detalhes bastante estranhos. Para início de conversa, notamos que só víamos carros de modelos bem antigos, a maioria deles estacionados, e de vez em quando um ou outro passava circulando à nossa frente, em uma rua perpendicular àquela que trafegávamos naquele momento. Começamos a nos preocupar quando percebemos que os pouquíssimos indivíduos que estavam caminhando por ali vestiam-se da mesma forma que as pessoas na primeira metade do século passado. Pareciam trajar aquelas roupas dos anos 40 ou 50. Naquele momento, as pessoas avançavam pelas ruas, passando diante de nós com total indiferença. Era como se elas não pudessem nos ver. Confirmamos isso graças a um casal que passou na nossa frente, caminhando de braços dados, como se estivessem apenas passeando para passar o tempo. Eles cruzaram a rua tão perto da nossa viatura que quase os atropelamos, mas eles nem se deram conta. Era como se nós fôssemos invisíveis. Já bem angustiados, pensamos que talvez tudo aquilo que estava acontecendo nos soava estranho por nervosismo nosso ou algo parecido, e que as várias pessoas estavam vestidas da mesma forma porque muito provavelmente vinham de alguma festa temática de época. Nós tentamos até repreender o casal que quase atropelamos, mas eles continuaram seguindo seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Viramos na esquina seguinte, tentando segui-los, e nisso notamos que nossos rádios estavam com muita interferência. Devido à nossa incerteza sobre o que estava acontecendo, não tínhamos prestado atenção a última vez que ouvimos nossos companheiros falarem. Ficamos mais atentos ao nosso redor e notamos que tudo havia mudado muito. Alguns prédios pareciam diferentes e outros que sabíamos que eram bem antigos pareciam estar com uma aparência bem melhor, como se fossem recém-construídos. Sei que aquilo que eu vou falar agora vai parecer ridículo, mas naquele instante nós estávamos convencidos de que, de alguma maneira, nós viajamos no tempo, ou algo assim. Sentimos um misto de medo e espanto. Olhamos para todos os lados e a cada segundo que passava ficávamos mais convencidos dessa ideia maluca. E ainda afirmo que ambos lembramos perfeitamente de todos os detalhes da situação. Saímos do nosso carro para avaliar melhor o que estava ocorrendo naquele local. E logo vimos que um homem se aproximava de nós, com um chapéu estranho e roupas largas e escuras. Quando ele estava a poucos metros de nós dois,
deu um grande sorriso, acompanhado de um gesto de curiosidade, enquanto nos olhava dos pés à cabeça, de forma indiscreta e divertida. Achamos que agora estava acontecendo ao contrário. Ele é quem estava rindo do nosso jeito de nos vestir, que obviamente era bem diferente dos policiais daquela suposta época em que nós nos encontrávamos. Não conseguimos nos conter e, ainda que sem querer, demos um grito de medo enquanto corríamos de volta para o nosso carro de patrulha. Decidimos entrar em contato com o nosso departamento policial, mas agora os rádios tinham parado completamente de funcionar. Tentamos usar nossos celulares, mas não havia sinal nenhum neles, de nenhuma operadora conhecida. Sem perder mais tempo, ligamos o carro e fugimos dali. A verdade é que nós nem sabíamos para onde ir. Graças a Deus, tudo acabou tão de repente como começou. Notamos isso quando atravessamos a rua seguinte e os rádios voltaram a funcionar, embora só ouvíssemos estática. Tentamos usá-los e, depois de um tempo, eles estavam transmitindo novamente as vozes de nossos colegas. Os telefones recuperaram o sinal e, em um piscar de olhos, os carros antigos desapareceram e as pessoas que circulavam já estavam vestidas normalmente. Não sabíamos o que dizer aos policiais que verificaram a nossa ligação. Então, simplesmente relatamos uma falha nos nossos rádios e dissemos que estávamos testando-os. Nunca mencionamos nada a ninguém sobre o que aconteceu conosco. Temos medo de que riam de nós. E por isso, agradeceria ao canal se mantivesse meus dados anônimos. Repito que não sabemos explicar com certeza o que foi essa experiência. Eu poderia até concluir que enlouqueci e que tudo foi forjado pela minha mente. Porém, meu parceiro viu e sentiu exatamente as mesmas coisas que eu. A única coisa que podemos alcançar em nossa mente é que aparentemente viajamos no tempo, ou algo assim. Espero que alguém do seu público possa nos dar uma explicação científica ou lógica para o que aconteceu. Foi algo curioso, e eu volto a afirmar que o que vivemos foi real. Mas uma coisa muito estranha que eu vou contar é que no dia seguinte acordamos com uma infecção ocular grave nos 2 olhos de cada um. Não pudemos abri-los naquele dia. Por sorte nossa, o próximo plantão era dali a 2 dias. Depois desse tempo, já estávamos melhor. Quarto caso: o demônio da estrada deserta. Boa noite a todos. Ouvi vários relatos neste canal sobre o avistamento dos mais diversos tipos de criaturas bizarras e intrigantes. Deixe-me lhe dizer o seguinte: eu acredito totalmente nessas histórias e por uma razão muito simples. Eu passei por algo assim também. Vivi uma situação muito semelhante a algumas que assisti aqui, e talvez tenha sido algo ainda mais forte e assustador. Eu sou policial, e na minha região de patrulha, são muitos os casos em que as pessoas afirmam ver criaturas muito estranhas voando pelos céus. Não só nos campos, mas até mesmo pelas ruas da cidade. Eu sou uma dessas pessoas, e o que eu vou contar aqui é completamente real. Aconteceu em outubro do ano passado, e eu jamais consegui esquecer cada detalhe do ocorrido. Entre 2 e 3 horas da manhã, eu cumpria minha rotina como agente de segurança pública, dirigindo por uma estrada que, obviamente, naquele horário, encontrava-se completamente deserta. Eu prefiro não dizer o nome da estrada, porque colegas meus ainda fazem ronda por lá. Eu tinha acabado de passar por uma ponte, quando percebi, mesmo ao longe, que havia algo bem no meio da estrada.
reduzi a velocidade para ver detalhadamente o que era ao passar pelo local e percebi que se tratava de um amontoado de lixo. Não é raro deparar-se com isso nessa parte da estrada, pois ali costuma se formar uma corrente de água, transportando entulho, pedaços de madeira, folhas secas, terras e outras coisas. Por precaução, achei que o melhor seria tirar tudo isso da estrada para evitar acidentes. Então, eu saí da viatura e me aproximei do monte de lixo. Como estava muito frio naquela noite, eu ajeitei a minha jaqueta e fiz o que tinha que fazer o mais rápido possível. Quando eu estava terminando o serviço e já faltava pouco para voltar ao carro, eu ouvi um barulho estranho logo atrás de mim. Foi um ruído curto e ligeiro. Eu olhei rapidamente e vi, à margem da estrada, um pequeno arbusto sacudindo de um lado para o outro. Estremeci e entrei em estado de alerta. Mal conseguia respirar. Era evidente que alguém estava escondido ali. Eu não conseguia ver muito bem porque a lua minguante não iluminava o suficiente para distinguir tudo claramente. Eu ainda estava tentando focar os meus olhos naquele arbusto quando ouvi novos barulhos atrás de um outro, localizado a uns 5 ou 6 metros de distância. Eu sabia que alguém estava lá, se escondendo de mim. Comecei a temer pela minha segurança, porque pensei que poderiam ser membros do crime organizado ou algum elemento da mesma forma perigoso. Peguei meu rádio com uma das mãos e comecei a pedir reforços, enquanto com a outra pegava a pequena, mas potente lanterna que sempre carrego comigo. Apontei a luz em direção ao mato onde havia detectado movimento. Falei com a voz alta e firme. Eu sou policial, pode ir saindo daí agora. Minha coragem foi toda embora quando eu notei algo se movendo tão rápido em direção ao outro arbusto que eu nem consegui distinguir o que era. A única coisa que eu conseguia ver claramente é que aquilo avançava fazendo movimentos em 4 patas e de uma maneira totalmente anormal. Era tão rápido que não poderia ser nenhum animal daquela região. Aquela criatura estava escondida e eu só a havia visto por uma fração de segundo. Eu fiquei olhando para o monte de mato, para onde ela tinha ido, e pude ouvi-la emitindo um rosnado, baixinho, mas com muita intensidade. Porém, o que me deixou mais perplexo era que, pelo que eu pude ver, aquela coisa tinha cor de pele e não tinha pelos. Era como se fosse uma pessoa nua, correndo de 4. Eu não vou mentir para vocês, eu entrei em pânico. Nunca senti tanto medo antes. Saquei a minha arma de serviço e corri para a minha viatura. Nem me preocupei em terminar o trabalho que havia começado momentos antes na estrada. Eu não conseguia nem responder as perguntas que eram feitas para mim pelo rádio. Não demorei muito para me trancar dentro do carro. E assim que estava lá, no interior do veículo, ouvi um barulho muito alto e forte. Mas isso não era nada, pois o pior ainda estava para acontecer. E em pouco tempo. Na estrada, na parte que dava atrás da patrulha, apareceu aquela criatura horrenda e inimaginável. Acho que ela pulou do mato, eu não sei como, pois o local onde eu a tinha visto pela última vez era a vários metros de distância dali. O fato é que ela começou a andar devagar na minha direção. Foi então que eu percebi que aquilo não era um ser humano, pois parecia muito mais com um cachorro de proporções enormes e totalmente sem pelos. Tinha patas muito grandes e unhas afiadas, além de um par de olhos inteiramente brancos que brilhavam no escuro. Emitia aquele som horrível de rosnado na minha frente. Era um pouco maior do que um urso ou um leão, mas só se parecia com esses animais no tamanho, pois na aparência era muito diferente. Conforme ele se aproximava, eu podia perceber
que era uma criatura diferente de tudo que eu já tinha visto. Das suas costas se estendeu um par de asas. Pelo pouco que pude ver, eram semelhantes às asas de um morcego. De repente, ele tentou me atacar, batendo no vidro do carro, que se quebrou na mesma hora. Eu não hesitei em usar minha arma. Atirei várias vezes, mesmo sem conseguir mirar adequadamente. Disparei na sua direção repetidamente, e mesmo não o tendo acertado, ao menos consegui assustá-lo. Sei que o assustei porque ele parou de tentar me atacar. A verdade é que ele percebeu que eu não seria uma presa fácil, então desistiu da sua investida contra mim. Em um único e grande salto, ele alcançou o mato e eu o perdi de vista. Eu não quis saber de mais nada. Liguei o carro e saí acelerado em direção à minha base. Quanto ao rádio, eu respondi que não era nada demais, que tinha sido um alarme falso. Eu não tinha provas de tudo que tinha acontecido, e ninguém acreditaria em mim se eu contasse. Na verdade, eu nunca contei a ninguém, pois tenho medo de sujar a minha imagem e, com isso, colocar a minha reputação em risco. Então, eu agradeço o anonimato. Reafirmo que em toda a minha região existem seres que provavelmente não pertencem a esse mundo. Não sei o que está acontecendo, mas peço que tenham cuidado ao andarem por estradas desertas e à noite. Estarei atento aos comentários para saber se alguém já viu alguma criatura parecida. Gostaria de ter mais informações sobre ela. Obrigado por permitir que eu contasse a minha história. Antes de assistir ao último caso, deixe a sua curtida e escreva nos comentários o nome de qual cidade e estado do país você está nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação. Quinto caso: morte na estrada. Meu nome é Rodrigo, tenho 45 anos de idade e sou policial há mais de 20. Por motivos óbvios, esse não é meu nome verdadeiro, mas isso não importa. O que realmente conta é a situação incrível que eu passei há cerca de uns 5 anos atrás. Foi algo tão marcante e chocante que até hoje me pego pensando e refletindo sobre aquele estranho acontecimento. Até hoje nunca conheci ninguém que tivesse passado pelo mesmo cenário que eu passei naquele dia. Como sou um policial já com muitos anos de serviço, ver pessoas mortas em acidentes, homicídios, suicídios ou qualquer outra circunstância nunca me impressionou ou deixou preocupado. Todavia, este caso que vou contar agora foi completamente diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Certo dia, há uns 5 ou 6 anos atrás, eu e meu parceiro de serviço fomos chamados para atender uma ocorrência em uma estrada não muito movimentada, já na parte da tarde, na qual algumas crianças haviam encontrado um corpo já em adiantado estado de decomposição. Não dava para saber, a princípio, quantos dias tinham se passado desde a morte do indivíduo, nem mesmo a causa do óbito. Só mesmo os peritos poderiam determinar. Pois bem, fomos os dois para lá atender a ocorrência. Chegando no local, logo notamos que o corpo estava com um cheiro insuportável de putrefação. Mas como profissionais e policiais, tínhamos um trabalho a fazer. Então, afastamos os curiosos, isolamos a área e ficamos ali, aguardando a perícia técnica. Só que o tempo foi passando e os técnicos estavam demorando muito para chegar. E finalmente anoiteceu. Todos que ainda perambulavam por ali bisbilhotando o incidente foram embora do local e ficamos somente nós 3. Éramos nós 2, os policiais e o morto. Já estava bem escuro
quando resolvemos entrar na viatura para ficar aguardando a perícia. Estávamos ainda a alguns poucos metros do cadáver, tanto que o cheiro de podre continuava nos incomodando muito. Perguntei ao meu parceiro se não era melhor fechar as janelas para evitar aquilo. Foi logo depois desse momento que algo muito estranho começou a acontecer. Aquele cheiro insuportável de corpo em decomposição se transformou em um perfume maravilhoso. Era um aroma muito agradável e adocicado, como que de flores silvestres ou algo do tipo. Então, nesse momento, eu e meu parceiro vimos aquilo que se pode realmente chamar de sobrenatural. Era algo totalmente inimaginável e imprevisível. Bem ali, diante dos nossos olhos, ao lado do corpo que estávamos vigiando, surgiu um ser que brilhava muito, resplandecia tanto que chegava a iluminar todo o seu entorno. Esse ser de luz se ajoelhou e começou a acariciar o cadáver, não se importando com as condições do mesmo, sendo que parecia nutrir por ele um enorme carinho. Confesso que tanto meu parceiro como eu ficamos paralisados diante daquela visão. Não tínhamos coragem para sair da viatura e ver aquilo mais de perto. Ficamos ali então petrificados, observando aquela cena, a qual durou alguns segundos. Nesse intervalo, meu parceiro fazia todas as orações que lhe vinham à mente. Eu, por minha vez, queria muito ter ido até lá para ver aquele fenômeno mais de perto, mas me faltavam forças. Era algo inacreditável demais para mim. De repente, aquela figura iluminada se afastou do corpo, veio na nossa direção e passou bem ao nosso lado. Com isso, notamos que a fragrância que sentíamos vinha realmente dela, pois o aroma ficou ainda mais forte com a sua proximidade. Então ela parou e olhou para nós. Até conseguimos notar um pouco as suas feições. Ficamos perplexos com a atitude daquela figura reluzente. E então, com um pequeno sorriso, ela se foi. Logo após presenciarmos tudo isso, nossa força voltou e nos sentimos completamente revigorados. Ainda assim, nós nos afastamos um pouco do local, por precaução, mas sem perder o corpo de vista, é claro. A noite continuou, e nós dois tentávamos encontrar alguma lógica que explicasse o que fora aquilo tudo, mas nada se encaixava com a realidade vivida naqueles momentos. Demorou bastante, mas o dia amanheceu, e por volta das 6 horas da manhã, o perito chegou e fez seu trabalho. Ele constatou que o corpo se tratava de um senhor de 55 anos de idade, pois achou os documentos no bolso da calça do falecido. Também concluiu que ele já estava ali morto há uns 5 dias aproximadamente. Após a realização da perícia, o corpo foi levado para o IML, onde ficou constatado que a causa da morte foi um ataque cardíaco fulminante. Nesse momento, começaram a chegar algumas pessoas para realizar o reconhecimento do corpo, sendo que realmente eles reconheceram que era um parente deles. Essas pessoas trouxeram várias fotos, algumas antigas, outras mais recentes, quase todas com a presença do indivíduo falecido. Eu e meu parceiro começamos a olhar algumas dessas fotos, e entre elas havia uma que nos chamou muito a atenção. Era uma foto do dia do casamento do falecido. Nessa imagem estava o casal de noivos, e percebemos que a noiva era exatamente a figura brilhante que vimos à noite ao lado do corpo. Fizemos algumas perguntas aos parentes e eles informaram que o morto se casara e perdera a esposa poucos anos depois do matrimônio, sendo que depois disso ele nunca mais se envolveu com alguém de novo. Viveu sozinho pelo resto da vida. Perguntamos se eles possuíam outras fotos do casal e disseram que sim. Quando nos mostraram, lá estava ela, com o mesmo vestido e rosto que havíamos visto à noite, só que de forma resplandecente. Então, reunimos coragem
e contamos para eles a experiência que havíamos passado naquela noite anterior, sendo que eles ficaram como nós, perplexos e apavorados com os fatos relatados. Então a irmã do falecido nos disse que, na verdade, este sempre fora o seu maior sonho, o de um dia reencontrar aquela que ele sempre amou, mesmo que fosse depois de morto. Dizem que dessa vida nós não levamos nada, mas será que isso é verdade? O que eu sei é que aquele senhor levou o amor que sentia por sua falecida esposa, e ela veio ao seu encontro, mesmo já estando do outro lado da vida.